E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, aqui pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br. Taina Franco com vocês, sempre trazendo um conteúdo interessante, sempre trazendo uma pessoa interessante, uma pauta interessante, porque esse programa serve para isso, né? Para a gente conversar, para a gente trazer o debate, para a gente trazer aqui, para a gente aprender. Eu sempre aprendo com os meus convidados e hoje não será diferente. Vocês sabem que eu estou nessa vibe da filosofia, vocês sabem que eu estou trazendo os filósofos para cá, porque eu sinto que é muito necessário a gente voltar ao início, né? A gente vive aí numa era tecnológica, num ambiente virtual. Estamos em quarentena, então essas relações estão muito mais afloradas aí, e é sempre bom voltar ao início para a gente entender um pouquinho de como se dá as relações, porque as ferramentas mudam, mas tudo parece sempre igual, né? Eu trouxe hoje um filósofo aqui, ele que é doutorando, ele é filósofo, fez relações exteriores, está fazendo doutorado em filosofia, porque, né, gente, a pessoa quer ser professora porque gosta de sofrer, não é mesmo? Bem-vindo, Pedro, tudo bem? Pedro Bravo aqui com a gente hoje para um papo. Bem-vindo. Obrigado, Tainá, obrigado pela oportunidade. Olá a todos. Bom, então, como a Tainá disse, meu nome é Pedro, eu faço doutorado em filosofia na Universidade de São Paulo. Já fui professor há uns anos atrás, mas desde que eu vendi minha alma para as bolsas de pesquisa, eu só estou pesquisando, né? Estou apenas pesquisando, entre aspas. E há uns meses eu criei um projeto de divulgação que se chama Filosofia a Sério, de divulgação científica. Isso é muito legal, é sempre uma conversa que eu trago aqui, né? A questão da divulgação científica e como é importante que as pessoas entendam o que acontece nas universidades, o porquê é importante defender a verba para bolsas, né, de pesquisa, né? Porque quem vê pensar, o pesquisador pensa no cientista, é um laboratório cheio de tubos de ensaio saindo fumacinha, né? E a pesquisa científica, ela tem vários assuntos, várias pautas, né? E a filosofia é muito transversal nesse sentido, né? Com certeza, com certeza. Bom, acho que toda a ciência se relaciona com alguma outra, né? Então, sim, você vê que mesmo a questão do computador, hoje a gente pensa muito em resultados práticos, tecnológicos, né? As primeiras discussões sobre como seria um computador surgiram de um debate em que a filosofia teve uma contribuição enorme, né? A chamada crise dos fundamentos da matemática. Foi uma época de 1870 a 1930, mais ou menos, em que havia muitas discussões sobre fundamentos da matemática, né? E uma dessas discussões levou o Alan Turing a propor o esquema do computador, e o contexto ali era todo de discussão filosófica, né? Então, quem diria que até no computador a gente teria um papel da filosofia? Então, acho que por isso a gente não pode diminuir uma ciência ou outra, né? Todas elas são relevantes e se entrelaçam, sem muitas vezes a gente perceber. Quando a gente fala de tecnologia, né, a gente pensa muito em máquinas, né? Pensa nos cabos de fibra ótica passando por baixo dos mares e não sei o quê. E a gente esquece que tem a tecnologia humana, né? Que está nas relações do dia a dia mesmo, né? E aí, quando a gente fala de computador, de ambiente virtual, quando a gente pensa no 010101, a gente volta lá para a matemática, né? E a filosofia e a matemática têm uma ligação muito grande, né? Principalmente dentro da lógica, né? Eu vejo aqui em casa, aqui uma lousa de casa é cheia de contas. Eu falo, meu, mas não era filosofia aí? Não era tipo, penso logo desisto, né? Exato. De um tempo para... Perdão. Pode falar. De um tempo para cá, né, a lógica, que tradicionalmente é uma área da filosofia, ela se juntou com a matemática, né? Então há uma grande colaboração entre filósofos e matemáticos na lógica, né, na ciência do raciocínio, criando sistemas formais que aparentemente são extremamente abstratos e não servem para nada, e depois são a base para sistemas de tráfego aéreo, para controlar transportes, e, enfim, tem inúmeras aplicações. Sim, e às vezes a gente fica reduzindo só naquele capítulo do livro e o negócio é muito maior e conversa com todas as áreas, né? A hora que a gente estava conversando aqui, estava falando com você, o homem busca, né,
do seu entendimento como ser humano, ele busca pelo conhecimento, né? Sempre uma necessidade enorme. Acho que o primeiro sinal inventado na história da humanidade foi o ponto de interrogação, né? A primeira coisa que surgiu foi a dúvida, e é isso que faz o homem ir buscar respostas, né? E a gente está vivendo num momento que se nega aí essa construção do conhecimento, né? A gente vê até nas redes sociais, nas plataformas digitais, a gente vê discursos aí desses novos filósofos, né, de internet, né, essas pessoas que não mostram o método, apenas negando tudo isso que está aí, tá ok? E é uma briga muito grande, né? Porque ao mesmo tempo que se nega a ciência e o conhecimento, existe uma onda também pelo desmonte, né, das universidades, o corte de bolsas. Como que você vê esse cenário? Porque não está sendo fácil existir em 2020, né? Definitivamente não. Não está sendo fácil. Olha, acho que a gente pode começar discutindo essa pergunta pensando no valor do conhecimento, né? Por que a gente tem que ter conhecimento e se basear em conhecimento, né? Acho que a gente nem precisa pensar que por si só o conhecimento vale a pena, né? Vamos pensar assim de uma maneira bem prática. Se a gente age baseado numa informação correta e uma informação confiável, a nossa ação ela tem muito mais chance de dar certo, né? De obter sucesso, de atingir seu objetivo, né? Então, por exemplo, um agricultor que vê sua plantação assolada por uma praga, se ele joga ali algum agrotóxico que não funciona, que vai ser prejudicial para os outros animais e para o ambiente, ele se ferra, né? Ele vai ter lucros, vai ter prejuízos financeiros e outros tipos de prejuízo, né? Então, até de um ponto de vista instrumental, o conhecimento é importante, né? Para guiar a nossa ação, para que ela atinja o objetivo, né? E aí, quando a gente nega o conhecimento em ações que tem, vamos dizer, como escopo, né, a vida de determinadas pessoas, de várias pessoas, a situação é muito pior, né? E é o que a gente está assistindo agora na pandemia, né? E a gente está vendo que a ciência ela é devagar, ela precisa de financiamento a longo prazo, né? A gente não tem os equipamentos necessários para criar os testes aqui, então tem que importar. Os países que já financiavam bem as ciências conseguiram ter esses equipamentos para produzir os testes, e o Brasil não, por uma redução de verbas ao longo do tempo, né? Sim, inclusive o Brasil está fora aí do lance da vacina, né? Do lance da vacina é ótimo. Olha como a pessoa pesquisou, né? Eu vi que o Brasil está fora aí da pesquisa da vacina. Eu li agora em algum lugar, assim, as pessoas reclamando disso também. Mas aí esse ambiente não é criado de uma hora para outra, né? Ele é propositalmente construído mesmo para esse enfraquecimento, né? E se a gente for colocar na ponta do lápis, não compensa enfraquecer a educação para a gente ter que comprar tecnologia de outros países, né? Que conta é essa que você faz? Justamente, esse é o ponto. Até de um ponto de vista bem prático, pensando só em ganhos econômicos, né? É pior, né? Deixar de financiar a educação, deixar de financiar a ciência, né? Sim. E esse cenário, ele com certeza não é de agora, ele vem sendo construído, né? Há alguns anos que o financiamento das pesquisas de várias áreas tem diminuído, e de um tempo para cá as humanidades, que são um grande terror, né? Que tem recebido ainda menos dinheiro, mas também por parte de nós, né? Da academia, que não estamos dialogando muito com a sociedade, ao meu ver, né? Você acha que tem essa participação aí, a falta de divulgação do trabalho científico? Você acha que culpado é um termo muito forte para se usar, né? Mas também ali tem sua parcela nesse corte de bolsas, assim, a falta da sociedade entender o que está acontecendo dentro dos muros da universidade também facilita os cortes? Eu acho que sim, acho que dá para a gente falar que é um dos fatores, né? Não exclusivo, né? São várias Fatores coisas é que uma você levar palavra em melhor conta. que culpa, inclusive. É um dos fatores que contribui, mas não culpa.
Mas eu particularmente me sinto culpado vendo a imagem da filosofia no Brasil, por não ter começado isso antes. É um Uhum. sentimento ruim mesmo que vem. Acho importante trazer, que de fato é uma culpa para a gente se sentir responsabilizado. Né? Porque o corte Ah, das humanas começou ali no ensino médio, né? No segundo, chamava segundo grau, no colegial. Teve um corte ali, né, do estudo de filosofia não ser mais obrigatório, né? Logo na base do ensino, essa pauta já é limada, já é cortada, né? Pois é, né? Quiseram colocar como uma das disciplinas com conteúdo interdisciplinar, né? Que seriam Sim. abordadas em uma só. Enfim, e aí depois desse ataque às humanidades continuaram no ensino superior, né? E recentemente a gente teve aquela portaria do CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisas, dizendo que pesquisas de ciência básica, humanidades e artes não entrariam, né, na seleção para bolsas de iniciação científica. Uma bolsa de iniciação científica do CNPq é R$ 400. Né? Se pegar o número ali, o valor total do financiamento das bolsas de iniciação científica é risório, assim, é muito pequeno. Acho que isso precisa ser dito também, né? Essas pessoas não estão ganhando milhares para fazer pesquisas, elas não estão ganhando 5 salários mínimos ou coisa assim, E né? tem bolsas que pedem aí a dedicação exclusiva à pesquisa, né? E aí, Uhum, como aí você não pode ter emprego, você sobrevive só da bolsa, numa dedicação exclusiva, e nem sempre a bolsa paga a dignidade de existir, né? Aluguel, alimento, enfim, tem uma série de coisas aí do dia a dia, né? E às vezes a bolsa com não alcança, certeza. né, todos esses pagamentos aí. Uhum. Uma bolsa de doutorado da CAPES, ela é de R$ 2.200. Quem em alguma cidade grande, como Campinas, São Paulo, consegue viver bem com R$ 2.200, né? Ainda mais se tiver família, dependentes ou algo assim, né? Sim. E para piorar esse clima de incerteza, quer dizer, chegou ao ponto de que a pessoa não sabia se no mês seguinte iria receber ou não, né? Então, é muito angustiante para os pesquisadores essa situação, né? Porque pesquisar é algo cansativo, né? A gente não coloca algum problema que a gente já sabe a resposta. A gente tem que ir atrás, a gente percebe que estava errado, tem que retomar alguma hipótese. E, de repente, você não está fazendo nada de errado, você não está roubando, você não está fazendo nada, e, de repente, querem tirar o dinheiro para fazer isso, né? Que pode contribuir para a melhora da sociedade. Assim, é algo realmente que não dá para entender, né? É que a academia sempre foi muito distante da maior parte da população, né? Eu acho que nós tivemos aí um período de governo do PT, inclusive, que facilitou o acesso à educação superior, né? Porque Uhum, antes a educação superior, e principalmente as universidades públicas, eram destinadas às pessoas que tinham condições de fazer um cursinho, de se dedicar exclusivamente aí aos estudos, né? E a gente sabe que não é a realidade da maior parte do Brasil, né? A gente teve uhum. a implementação das cotas, né? O surgimento dos cursinhos populares também, mas o acesso à educação superior sempre foi uma coisa muito distante da realidade da maior parte dos brasileiros, né? Uhum. E hoje a gente vê aí que tivemos um período de inserção, né, da classe D, da classe C nas universidades, e aparentemente isso também causa algum incômodo, né? Há quem diga que as universidades são destinadas à alta elite intelectual do Brasil, tem que ser destinada à alta elite intelectual do Brasil, sabe-se lá o que isso quer dizer, né? Mas, mas aí quem Pois está no é. governo solta uma dessa e aí fica Uhum. complicado defender também, né? Com certeza. E acho que a tendência é a gente ver esses ganhos sendo perdidos, né? Por exemplo, com o Enem esse ano, se não for adiado, né? Milhares de casas que não têm acesso à internet e às vezes se tem, são várias pessoas na mesma casa, que jeito que várias vão estudar ao mesmo tempo, ter número diário número de horas diárias de estudo suficiente para prestar um exame desse, enfim. Não, esse Enem, se acontecer na data, vai ser o Enem mais excludente e racista da história, né?
Com certeza, com Não, certeza. não tenha dúvidas aí que é um bom... ele representa bem esse atual Ministério da Educação, né? Uhum. E esse governo que se fala, esse governo liberal que se fala de meritocracia, né? Porque ele ignora que as pessoas não partem do mesmo lugar, né? As pessoas usam a palavra meritocracia como se todo mundo saísse ali do mesmo lugar. Às vezes o cara, Uhum. quando fala tem internet, o cara tem 2 GB para conversar no WhatsApp, o cara não tem uma internet para ver um Pois vídeo, é. não tem ambiente em casa, né, para sentar e estudar, porque às vezes moram muitas pessoas dentro da mesma casa e tem um computador, enfim, são Uhum. muitas realidades, né? Com certeza. Como que você hoje, né, sendo um pesquisador e com esse trabalho que você tem aí nas redes de divulgação, eu vi que você está entrevistando um monte de gente também, tem se colocado, não, porque é importante, né, o pessoal de dentro da academia mostrar a cara, né? Como que tem sido esse Uhum. trabalho para você? Tá. Então, no projeto eu tento mostrar o que filósofos fazem hoje em dia, né? Quais as pesquisas, que problemas que eles discutem, o que eles estão pensando, né? Como eu me especializei em algumas áreas da filosofia e não em outras, eu fiquei pensando, poxa, eu não vou conseguir dar uma imagem boa do que é filosofia hoje em dia, só falando o que eu conheço mais ou menos, né? Uhum. Então eu vou apresentar que meus colegas estão pesquisando, né? Daí surgiu a ideia de divulgar essas entrevistas, né, com outros colegas que estão no mestrado, no doutorado ou na graduação, né? Tem sido muito legal, porque as famílias dessas pessoas acabam vendo, acabam elogiando a pessoa, então é uma maneira de furar a bolha, né? Essa bolha só de filósofos falando entre si. Recebi relatos de pessoas dizendo, nossa, não sabia que filósofos discutiam isso, que coisa interessante. Então tem sido muito gratificante, né? Um outro ponto das entrevistas que me chama a atenção, desde o começo eu coloquei um critério diferente para chamar pesquisadoras, né? Uhum. Então, mulheres podem estar desde a graduação para mandar entrevistas e homens desde o mestrado. Porque o número de mulheres na pós-graduação em filosofia no Brasil ainda é pequeno, né? Acho que é de 38%. Então a ideia era tentar pelo menos equilibrar, né? E isso ajudou a ter um número maior de mulheres, mas ainda assim, e isso vários divulgadores científicos falam, como que eu posso dizer, é muito mais difícil você conseguir convidar mulheres pesquisadoras, conseguir atingir mulheres pesquisadoras. Porque homens, em geral, né, são treinados, colocados na sociedade Sim, já com voz, né? sim. Várias colegas, no final do doutorado, que eu convido, elas falam, nossa, mas eu estou meio insegura com a minha pesquisa, não sei se vale a pena divulgar ou não. Isso é algo assim que chamou muito a minha atenção, não? Né? Como essa coisa do machismo também aparece, e da nossa sociedade machista, Sim, né? sim. Como aparece na resposta das pessoas das entrevistas, né? Quem aceita ser entrevistado, quem não, né? Eu nem preciso chamar meus colegas homens. Assim. Um dia eles falam, Pedro, divulga para mim. Já as Né? mulheres são mais inseguras nessa... Acho que até pelo ambiente mesmo, né? Exato. Da educação, né? Quando você pensa em mulheres na educação, você vai pensar na professora do primário, né? Exato. Justamente um levantamento sobre as filósofas no Brasil mostram que assim que você vai subindo de cargo, né, de professor doutor, sei lá, até o professor livre-docente em Uhum. filosofia, o número de mulheres cai drasticamente. Né? Então, há poucas mulheres em posições altas para elas se identificarem, ganhar, vamos dizer, um papel mais ativo, né? É um Uhum. problema que eu tento lidar de alguma maneira. Né? Mas até nas reitorias, né? Tem muito menos mulheres do que homens, assim, né? Nas universidades federais, nas universidades públicas, né? Uhum. Às Com vezes tem certeza. Acho que, na direção de curso ali, mas em reitoria é bem menor o número, né? salvo engano, na USP mesmo, acho que houve 2 reitoras. Nossa, é baixíssimo mesmo, né? É muito baixo, é algo preocupante. E eu gosto de trazer esse assunto, porque sou eu aqui, homem, falando, né? Uhum. E, enfim, acho Não, que é é algo interessante importante de colocar. colocar. Tá? Mas também tem, dentro desse recorte, né, das mulheres na academia, quando você está defendendo uma tese, uma pesquisa, você tem que ser mais incisivo, né? E toda mulher que é mais incisiva na sociedade, ela é excluída, né?
Quando a mulher é incisiva, justamente. não tem equilíbrio, ela é louca, enfim, qualquer coisa que você vá defender com unhas e dentes ali, ainda que seja uma pesquisa Uhum. científica, existe um preconceito ali com relação ao resultado, né? Pois é, comigo ninguém fala se, sei lá, se eu deixei de passar base no meu rosto, se eu acordei mais feio num vídeo ou não, né? Agora, com Uhum. divulgadoras científicas, isso é frequente, né? A Natália Pasternak, que é uma bióloga do Instituto Questão de Ciência, tem aparecido bastante no Jornal Nacional recentemente, né? Ela fala que ela começou a receber comentários dizendo: nossa, mas por que você é tão brava? E esse tipo de comentário um homem não recebe, né? Sim, E ela falou: sim. gente, como que eu vou falar, né, de todos esses absurdos que estão acontecendo durante a pandemia com cara de propaganda de margarina, né? Olha, tá tudo errado, um monte de gente vai morrer. Sim, sim. Enfim, isso é muito... A gente tem visto, já que você falou da pandemia, aí a gente tem visto muito o trabalho do Átila Yamarino, né? Da Uhum. importância dele, porque ele é alguém da academia, né? Ele é um homem, um pesquisador, um infectologista, enfim. E aí, mesmo em cima das coisas que ele fala, ainda há quem negue com opinião, né? Ele mostra todo o embasamento, ele tenta mostrar o método e ainda assim há um enfrentamento, né? Dos resultados de pesquisa científica hoje em dia, né? Ainda assim. Eu realmente me surpreendi, eu tendo a ser um pouco otimista, né? Ano passado eu participei de um evento na USP sobre terraplanistas, né? E à época eu achava Foi, engraçado. Eu fui. porque eu Não, lembro que não teve um sobre eles, congresso, não sobre ele. deles. Tava aqui, né? Porque eu vi que teve um evento em São Paulo de terraplanistas, e aí saiu briga ali no Exato. evento, enfim. Perto de casa. E eu só soube no dia. Eu tava passando assim, foi na Liberdade, né? Passando em frente ao teatro onde foi o evento, umas pessoas com um mapa mundi estranho. Eu falei, o que é isso, né? E depois que eu fiquei sabendo que era o congresso deles. Mas esse evento era onde que eu participei era de pessoas que estudam os terraplanistas, tentando combater pseudociências, né? Uhum, sim. E ali o palestrante ele falava, olha, a gente não pode brincar com quem acredita em terraplanismo, quem é anti-vacina, essas coisas, né? Parece, pelo menos o terraplanismo parece algo inofensivo à primeira vista, Uhum. né? Porque vira Mas uma são as mesmas... piadinha, né? É uma coisa engraçada. Você fala, ai, que absurdo, olha que engraçado. Mas de absurdo, absurdo tem uma pessoa eleita aí, né? Pois é, e justamente, são as mesmas práticas, né? O terraplanista, ele nega várias evidências, ele próprio cria alguns argumentos sutis, tem alguns argumentos interessantes que dá para você discutir com a pessoa. Eles têm modelos diferentes de terra plana, não sei se você conhecia isso, mas tem vertentes dentro do terraplanismo. É algo sofisticado, assim, a gente não pode criticar, excluí-los de imediato, Não, tem né? que entender de onde vem isso e como eles chegam. Porque eu assisti o documentário Terra Plana que tem no Netflix, né? E as pessoas estão muito se levando a sério É. mesmo. Eles se levam muito a sério. Porque eu entrei numas do Terra Plana, uma piadinha. Uhum. Quando eu vi o documentário, eu falei, essas pessoas estão se levando a sério. Tem um perigo aí, mora um perigo aí. E mora uma coisa a ser observada, Né? né? Hum. Sim, sim. E são justamente essas práticas de negar evidências, de acreditar em conspirações, que vão aparecer de novo em quem é anti-vacina, né, que vai falar que tem uma conspiração para as pessoas não Uhum. terem filhos, pegar doença, serem vigiadas pelo governo, e que aparecem agora nos negacionistas, né, falando que, sei lá, quem é contra a cloroquina é porque tem interesse em outros remédios, sendo que não há evidência de que a cloroquina é um bom remédio, né? Sim. Então, esse padrão se repete. Acho que por isso a gente tem que se atentar aos lugares em que ele aconteça, independentemente do assunto, terraplanismo, homeopatia, o que seja. É. Eu vejo muito as pessoas, principalmente em debates aí, e todos esses debates agora, eles são possíveis graças aí às plataformas, né, à internet, e Uhum. onde todo mundo tem voz, né? Eu vejo muitas pessoas pegando um ponto, descontextualizando
e transformando aquilo numa outra história, né? Você tira uma linha de um texto e você constrói todo um outro pensamento em cima, só que está descontextualizado aquilo, né? Então você pega, de repente, um fato verdadeiro para negar todo o resto, né? E aí é difícil, né? Porque você fala, não, olha, esse ponto é verdade. E aí eles constroem uma narrativa para negar todo o resto do contexto que aquele parágrafo tá, né? E isso é muito assustador, né? Porque você faz uma nova verdade, você constrói uma nova verdade ali, ainda que não tenha evidências e tal, partindo de um ponto verdadeiro, você constrói uma mentira imensa, né? E convence aí um monte de gente. Torna algo mais plausível, né? Exato. Até a gente fala, né? A melhor maneira de mentir é falar alguma verdade pequena, né? Aí depois você fantasia em volta, aquilo fica plausível, né? E como que a filosofia está vendo justamente esse movimento? Assim, imagino que, né, os filósofos estão trabalhando bastante, né, gente? Porque você tem toda uma nova organização social, inclusive, né? Novas formas de se construir relações, novas formas de se consumir informações, né? Como que tem sido esse trabalho, para além da divulgação científica, né? O trabalho dentro da academia mesmo, não é nem para combater, mas para entender o que está acontecendo. Tá. Bom, há pesquisas em várias frentes, né, de filosofia, que estão relacionadas de alguma maneira ao que a gente está vivendo, né? Então, por exemplo, o pessoal que estuda filosofia da ciência tenta entender como que a ciência é confiável, né? Se é confiável, por quê, né? Confiar na ciência implica a gente ignorar conhecimento tradicional, outras coisas, ou não, né? Esse é um debate importante, justamente em períodos de negacionismo, né? Para falar, não, calma aí, a ciência não é esse demônio, tal, ela traz resultados confiáveis. Esse é um tipo de pesquisa, né? O que mais? Bom, aí tem as pesquisas de filosofia política, tentando analisar as classes sociais que são mais afetadas, né, durante uma pandemia. É só a gente pensar nos dados de São Paulo, por exemplo, né? Bairros periféricos, você pega a taxa de mortalidade de um bairro ali, Itaim Bibi. Brasilândia e Itaim Bibi, né? Qual que é a diferença ali de taxa de mortalidade, né? Nossa, é enorme, né? Então, também há pesquisa sobre isso, né? De modo geral, acho que o que dá para dizer é isso, né? Não são os filósofos que vão construir as máscaras, os respiradores, né? Mas questões e tentativas de solução para como pensar a sociedade, a divulgação do conhecimento, como se organiza a ciência, né? Como a gente confia nos outros, né? No testemunho de alguém, como isso se dá nas redes, esse tipo de coisa os filósofos estão pensando, né? E ajudando propostas de leis. Eu perguntei isso porque justamente isso que você falou. Eu vejo muito essa postura, por exemplo, eu trabalho com cultura, então, olha, gente, eu preciso de hospital e segurança pública, não preciso de cultura. Olha, eu preciso de respirador, não preciso de um filósofo. As pessoas, elas fazem essa... É como se fosse equivalente, né? Olha, eu preciso disso, não preciso... E vão excluindo coisas, né? E não é assim que funciona a sociedade, não é assim que se dá a vida, né? Todas as coisas ali, elas se conversam, né? Então, falar, não, eu preciso de respirador agora. Eu não preciso de um filósofo pensando. Isso não é verdade, né? Você precisa, inclusive, para chegar no respirador, você precisa repensar a sociedade, como se dá e como que esse respirador vai chegar, enfim, né? Com certeza. A questão de quem vai ter prioridade nos leitos de UTI, né, é uma questão de bioética, uma questão filosófica fundamental, né? E tem tanto médicos trabalhando sobre essa questão, que depois fizeram especialização em ética, quanto filósofos conversando entre si para pensar como organizar isso direito, né? Se vai ser primeiro pela expectativa de vida da pessoa, depois, em segundo lugar, pela idade, em terceiro lugar, se é um profissional da saúde ou uma outra pessoa, né? Acho que todas as profissões, em geral, né, elas são importantes para a sociedade. Acho que não tem como a gente fazer esses falsos dilemas, né? Ou filósofos, ou, sei lá, engenheiros. Não, são compatíveis, né? E uma sociedade bem organizada tem todas essas pessoas, né?
Eu acho que, pelo menos a curto prazo, a gente vai entender de uma maneira melhor o papel da cultura, o papel da arte, o quanto isso pesa e o quanto faz falta, né, a gente não ter financiamentos para essas coisas também. Né? Não dá para a gente pensar só no imediato, nesse sentido mais prático, tecnológico e tal. A gente está falando aqui desses falsos dilemas e tal, né? Quando eu vejo nesse momento da pandemia que alguma cerca, a gente ultrapassou aí alguns limites, né? Enquanto sociedade. A partir do momento que você escolhe quem vive, quem morre, e aí isso, aí você vê um cara vindo a público e falar, vão morrer alguns, mas a sociedade não pode pagar o preço a economia não pode pagar o preço por conta de 7 mil pessoas, e quem vai morrer são pessoas mais velhas, né? São pessoas idosas, ou seja, pessoas que não têm mais nada a oferecer para a sociedade, que são um peso, um custo para o Estado. E aí, a partir do momento que você tem esse discurso público, a sociedade começa a pensar, e você vê como pensa a sociedade também. A sociedade começa a refletir sobre a pauta e pensa, ok para mim se morrer umas pessoas aí velhas que estão dando gasto para o governo, para o INSS, e que não oferece mais mão de obra. Por que vou salvar a vida de uma pessoa idosa no respirador se eu posso salvar um jovem que é mão de obra? Né? Ao passo que, se num hospital você tiver lá um velho banqueiro branco e um garoto negro periférico, que vida vale mais? Quem você salva? Porque você tem esses recortes na sociedade também, né? Certeza, certeza. E essa questão do discurso de figuras de autoridade que você tocou, acho importante também, né? Saiu recentemente uma pesquisa que analisou o efeito do discurso do Bolsonaro diminuindo a pandemia com a redução da taxa de isolamento em vários estados no Brasil. É uma pesquisa de professores da FGV e da Universidade de Cambridge, não são instituições comunistas. É importante falar, né? Né? E mostrava, assim, com certeza tinha um impacto na redução do isolamento. O isolamento diminuía todo dia que ele saía a público e dizia, é só uma gripezinha, só esse número, né, 7 mil vão morrer, sendo que se deixar só isolamento vertical é bem pior. Sim. Vai prejudicar a economia, sendo que até os economistas liberais lá da Universidade de Chicago fizeram um levantamento, nenhum deles discordava, de que seria melhor fazer isolamento agora e depois se reorganizava, nenhum deles. Depois retoma. Meirelles veio a público agora falar que o problema da economia não é o isolamento, é a pandemia. E isso é um cenário mundial. Exato. Né? Por isso que todos os países estão sendo afetados. Né? Sim. Não, porque daí você produz e para quem, né? Se ainda tem todo esse rompimento de estruturas políticas, né? Esse vírus chinês, né? E você vê o impacto aí desses discursos, né? Falaciosos aí, amplamente divulgados. E aí existe um trabalho feito nos bastidores, que é o trabalho feito na internet, nas redes sociais, né? E você vê nos Estados Unidos, o Trump falou lá do desinfetante e uma galera foi parar no hospital porque tomou desinfetante. E aí vem uma MP aprovada de madrugada aí para não culpabilizar agentes públicos. Você viu essa MP? Sim, sim. E que aí, tipo, tudo bem, Bolsonaro sair a público, de repente contaminado, não vai acontecer nada com ele. E é difícil, ou agentes de segurança. Ou agente de segurança. E é difícil você pensar a sociedade nesse momento, né? Porque a gente está também no olho do furacão, as coisas estão acontecendo, mas é difícil pensar como essas relações vão ficar daqui para frente, porque a gente... eu falo que é o estado lycra, né? Que estica. Que a gente está aí num momento muito conturbado, não só pela pandemia em si, mas é um conjunto de coisas, né? É o negacionismo, é o revisionismo, é a economia, é a pandemia, enfim, é uma série de coisas aí que vão impactar como sociedade. Eu falei, quem vai poder contar isso no futuro são os antropólogos, os sociólogos, os filósofos, né? Porque...
É, Uma nova forma. realmente, então, realmente, no olho do furacão fica difícil, né, a gente analisar. E acho que aí que é importante a gente fazer análises históricas, né? Então, o pessoal que retoma quando, por exemplo, teve a revolta da vacina no Rio de Janeiro, Sim. análises históricas em épocas de pandemia sempre teve muita desinformação, né? Então, acho que a gente não vive momentos iguais aos anteriores, com certeza, mas é sempre possível fazer algumas analogias, né, para a gente pensar o presente. Acho que aí o valor de mais uma ciência, né, da ciência histórica. Uhum. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que essa onda neopentec também, que assolou o Brasil, tem contribuído bastante para esse negacionismo, para esse revisionismo? A questão de se discutir aí o criacionismo, né? Como se fosse negando a ciência mesmo. Não é que como se estivesse negando a ciência, mas de fato negando a ciência também. Não piora esse cenário que a gente vive? Qual onda, Tainá? Neopentecostal? É. Porque a gente tem uma bancada política hoje, né? Uhum. Eu chamo carinhosamente de neopentec, já dei um apelidinho carinhoso ali, porque a gente tem uma Gostei. A gente tem uma bancada que é base do governo, né? Uhum. É inevitável falar de política, até para as pessoas que estão ouvindo conseguir entender mais ou menos o que a gente está falando. Todo mundo sabe que nós temos aí ministros, né, evangélicos, existe aí essa base do eleitorado relacionado com as igrejas neopentecostais, né, universal, enfim. Uhum. E isso não impacta só na relação da pessoa com a fé dela, mas impacta nas relações sociais, no momento de negar uma vacina, no momento de negar a ciência, né? Você constrói uma outra narrativa da sociedade aí, né? Uhum. Bom, qual que é a minha impressão, né? Eu li algumas pesquisas sobre neopentecostais e essas pesquisas mostram que os líderes neopentecostais, eles são muito mais conservadores que os próprios seguidores, os próprios fiéis, né? E que há algumas vertentes dentro do próprio movimento. Acho que uma delas é até favorável ao aborto. Eu não lembro o argumento. O Edir Olha, você fica Macedo, impressionado o dia que eu... eu já vi discurso do Edir Macedo sendo favorável ao aborto. Então, Mas não aí sabia. pega numa onda de controle social mesmo. Não é sobre a liberdade do corpo da mulher. O discurso é sobre pobreza, né? Porque a igreja tem muito essa coisa do material, né? Do alcance do bem-estar material. E aí eu lembro que no discurso ele falava que era a favor, inclusive, que a mãe dele teve não sei quantos mil filhos e tal, e que ele era a favor, porque muitos filhos gera pobreza. Foi Nossa. Mas, poxa, o que eu vejo? Acho que eles chegaram a esse lugar de ocupar um papel importante na política do país, porque eles não mediram esforços para isso, né? E porque outros movimentos foram deixando de ter espaço, né? Sim. Então, por exemplo, teve aquela rebelião em Altamira, ano passado, numa das prisões. Sim. No mesmo dia, tinha líderes pentecostais para ajudar as famílias dos presos. Eles Tinha ocupam outros essa base, né? Então, quem que está ajudando essas famílias nessas horas? Né? São eles. E aí, como que você vai culpar as pessoas? Eles se organizaram muito bem, né? Agora, isso para falar de como eles ocuparam esse lugar importante, né? Agora, sobre essa questão da ciência, criacionismo, nossa, isso vira uma cortina de fumaça enorme, né? Em geral, algumas pessoas colocam debate como se a ciência fosse incompatível com a religião, né? E essa é uma das regrinhas de divulgadores científicos, né? Mostrar que há pessoas de religiões, ideologias distintas que aceitam o mesmo resultado. Então, um dos maiores evolucionistas do século XX, ele era cristão ortodoxo, né? Para ele, religião era uma esfera e ciência outra, né? Para ele não interferia na outra. Quando que interfere, né? Se a gente aceita uma interpretação literal de algumas passagens da Bíblia, aí interfere, né? Aí a Terra é plana, aí os animais estão prontos desde sempre, né? E gera essa confusão, né? Agora esse movimento... Pode falar. Esse movimento...
Não, do design inteligente, né, que conseguiu um espaço lá na Mackenzie, isso tudo enfim, cria um espaço de discussão que nem deveria ocorrer, porque, não sei, parece que cientistas estão se colocando contra a religião e nem é esse o debate deles, né? A teoria da evolução não é só Darwin, Sim. ela evoluiu ao longo do século XX, adquirindo outros resultados. E isso dá espaço para alguma das coisas que estimulam o negacionismo, né? Que é o doisladismo. Sim. Na Folha apareceu, né? Na época da polêmica lá sobre o criacionismo. Como que era? O design inteligente explica a evolução? Sim. Aí o cara do Mackenzie. Não, um cientista. E isso dá a impressão nas pessoas de que a comunidade científica está dividida, né? De que não há um consenso, de que há realmente um lado com metade dos cientistas e o outro com outra metade, né? Acho que essa é uma das maneiras que a mídia contribui para o negacionismo, colocando as coisas numa situação de controvérsia quando não estão, né? Como se todas as discussões fossem binárias, né? Assim, Ex ex você... Exato. Agora no debate da CNN, né, que o pessoal fica divulgando as jantadas. Poxa, estão discutindo ali se aumenta ou não o isolamento. A gente nem deveria perder tempo discutindo isso, né? Não é algo para se colocar Mas também em um contribui debate. no sentido de se colocar uma pessoa como aquele debatedor, né? Que devia ter continuado com a sua banda cover de Oasis. Você levar aquela figura a sério também é extremamente perigoso. Exato, exato. Uhum. Né? E Porque dá não um, é um contraponto, não há um contraponto ali. justamente, e se dá a ele o mesmo espaço, em vários sentidos de espaço, tanto na Sim. imagem da TV quanto de tempo de fala, que alguém que está baseado no consenso sobre determinado assunto, em resultados confiáveis, né? Então, é justamente isso, não é um contraponto, é falação de bobeira, né? Que Sim. tem efeitos, a gente está vendo como os efeitos são enormes, né? Se Mas basear em isso faz informação parte do errada. espetáculo, né? Porque é necessário o É. espetáculo. Hoje, num mundo de informação, para você manter aí uma pessoa consumindo o seu canal, enfim, você precisa montar o palco e aplaudir louco, né? Para que você Uhum. tenha aí os patrocínios, enfim, isso aí é um outro debate. A Gabriela Priori sofreu bastante, ainda por ser mulher, né? Agora tem um Pois debatedor é. ali, quando se coloca uma mulher ali para debater, aí a mesma coisa que a gente está falando no começo, é louca, é nervosa, é descontrolada, né? Não consegue argumentar, enfim. Porque também Uhum. tem isso, né? De cortar o raciocínio e aí você não consegue concluir, né? Você não consegue concluir um pensamento, porque também é uma tática, né? Uhum. As interrupções. Com certeza, com certeza. Essa questão do entretenimento, acho que também ela impacta no YouTube, né? Sim. YouTube é uma plataforma de entretenimento, né? Então, as pessoas que entram ali, elas vão sendo redirecionadas para vídeos que têm a ver com aquele vídeo que ela está vendo, O né? algoritmo ali vai mapeando, né? Isso, por exemplo, isso que ajudou a crescer o fenômeno dos terraplanistas, porque eles começaram a ver um vídeo, né, que um cara lançou e tentou popularizar, e foi recomendando vários vídeos relacionados de terraplanistas também, né? Porque a empresa sabe que dói ver opiniões contrárias, né? Sim. Reconhecer erros, algo assim, e aí a gente ficaria menos tempo na plataforma. Acho que a ideia é essa. Todas as plataformas têm esse perfil mesmo, né? De te entregar só o conforto e vai te radicalizando, né? Sem você perceber. Eu sempre brinco, eu comecei Uhum. vendo receita vegetariana na internet, no YouTube, uma coisa, uma coisa, uma coisa, aí eu tava vendo já abate de gado, sabe? Assim, um negócio. Falei, nossa, preciso virar vegano urgente, só vegetariana não tá rolando, né? Mas a gente sem perceber vai sendo radicalizado mesmo, né? Porque o Uhum. algoritmo vai entregando e vai testando meio que seu limite ali, né? Até onde ela fica. E vai entregando aquelas conversas que. Eu brinquei até com Maradona, falei, as redes sociais é o. Nossa, esqueci. É a lei do retorno. Tudo que você Ah, tá. coloca lá só volta aquilo para você, né? Você vai dando uma Uhum. informação, ele vai te devolvendo aquilo, né?
E É, também é perigoso isso, né? Porque você vai diminuindo o debate, né? E você vai isso. fazendo equivalência de coisas que não são equivalentes e vai normalizando isso. Uhum. E você só vai recebendo coisas que concordam com o que você pensa, né? Então, cada vez mais, você está menos habituado a pensar em críticas, em objeções, às suas Uhum. preferências, às suas vertentes políticas. Cada vez mais você vê alguém que critica alguma posição sua com ódio, com raiva, como assim, né? Eu só vejo informação que confirma, como Sim. de repente eu estou errado, né? A gente fica cada vez mais menos sujeito a revisar nossos erros. Isso é algo normal, né? A gente erra bastante. Que é algo que a ciência faz constantemente, né? A ciência ela vai estar sempre revisando as suas teorias, as suas pesquisas, né? E o ser humano, ele dentro dele está parando esse mecanismo, né? Não, eu sou assim, eu penso assim, e está enrijecido mesmo, né? E está radicalizado. E aí qualquer coisa que frustre aquilo que você pensa, ela é altamente banida e vira uma relação de ódio mesmo, né? Porque você não quer mais se questionar, né? Pois é, pois é. Mas esse ponto que você mencionou é justamente um dos traços, né? Que alguns filósofos dizem que torna a ciência confiável, né? Ela vai se movimentando em direção a procurar erros, se houver nas suas teorias, né? Então, mesmo que, sei lá, alguma teoria seja extremamente provável, os cientistas vão fazendo pesquisas, testando os limites dessas teorias. Será que alcança aquele fenômeno também? Ah, não. Como que isso interfere na teoria? E assim vai revisando, vai revisando, vai revisando. E não para, né? É um movimento contínuo. Porque, né, estamos aí o tempo todo em movimento, né? Como sociedade, como planeta, enfim, as descobertas estão aí, né? Não tem uma coisa determinada, não tem uma coisa, nada é certo, né? É certo naquele momento, naquele método, como você falou, vai somando outras experiências ali e vai rediscutindo, né? Uhum, perfeito. Mas e essas novas discussões vão surgindo porque se chegaram a novos resultados, né? Sim. Isso para a gente não cair naquele erro que alguns negacionistas fazem de criticar por criticar, levantar a questão por levantar. Não, calma aí. Você tem que dar alguma razão, né, por que você está falando. Por quê? Por que talvez não seja certo? Por que talvez tenha alguma falha, né? Se teve alguma experiência, tem algum resultado para isso, né? E que continuemos em movimento. Sim, sim, sim. Filosofia a Sério é o Instagram do Pedro Bravo aqui, que faz as divulgações de pesquisas filosóficas. Gente, tá cheio de gente aqui, ele entrevista uma galera mesmo. E é legal a forma como você coloca, né? Tem aqui, estou num post que descreve a pesquisa, como a filosofia está presente nela. Você tem essa pergunta em várias áreas, né? Assim, eu estou vendo aqui, você tem, acho que os últimos 3 posts, justamente, tem arquitetura, tem filosofia da ciência em prática, semântica formal. Aqui é um prato Uhum, cheio para quem quer se aproximar aí da filosofia, né? Isso é super importante. E você tem exato. o site também, né, Pedro? Isso, o site é www.filosofiaserio.com e nesse site eu coloco esse material que está no Instagram e no Facebook, né? Nesse mês de maio eu estou divulgando pesquisas de colegas que estão em outras áreas, mas que Exato. façam pesquisas que tenham relação com a filosofia, né? Então a primeira dessas pessoas foi a Tainara Agostini, que é da Letras, ela faz doutorado em Linguística, e a pesquisa dela é sobre como melhorar o ensino de matemática, né? Alguém de letras pensando no ensino de matemática e utilizando resultados de filosofia no meio, né? Então acho que isso Que legal. volta um pouco ao que a gente conversava no começo, né? Olha como tudo se relaciona, né? É A ideia era interdisciplinar, né? Pois é. Então, por isso que não dá para você cortar financiamento de uma área, né? Barrar totalmente as pesquisas de uma área, porque conhecimento ele atravessa, né? Várias ciências se ajudam. Né? Depois teve uma pesquisa de uma bióloga, também ela fez uma pesquisa sobre filosofia e ecologia, a Luana Polizelli, e
quarta-feira passada, um amigo que é arquiteto, que também pensa em inteligência artificial e arquitetura, e colocou filosofia no meio. Puta, que importante, né? Cara, eu fiz uma entrevista com um arquiteto não falando de concreto armado, mas falando de bem-estar mesmo, né? De Olha só. como a estrutura e a arquitetura e as construções favorecem nosso bem-estar, não pela beleza, mas pelo bem-estar físico e emocional mesmo, né? Como você pensar a arquitetura de uma cidade pode trazer bem-estar, pode trazer produtividade. E aí a gente ficou falando mais de psicologia do que de arquitetura em si, né? Porque é muito incrível como as coisas realmente se conversam, né? Como você não pensa, uma casa é para morar. Não, tem todos os outros fatores de iluminação, tem as contas que se faz para construir, né? Quando você pensa em arquitetura, são tantas matérias ali dentro, né? Que não dá para você falar, Justamente, né? exatas e isso é humanas, né? Não dá para você separar. Pois é. Com certeza. Que legal, Pedro. E, só uma observação sobre as artes da página, né? É uma amiga que faz essas artes, ela é do design, né? Não sou eu que Eu então já que ia perguntar, bolo as artes. eu ia perguntar, porque assim, você é pesquisador, aí você também gera esse conteúdo aqui, quem gera conteúdo sabe que não é fácil, né? Você é um acúmulo de coisas aí para fazer. E aí eu ia perguntar justamente isso, além de relações exteriores, você também fez design? Não, essa amiga que faz é a Stefânia, ela tem um Instagram também, ela divulga o trabalho dela lá, Stefânia Designer. E realmente, se eu fizesse mais isso também, iria atrapalhar meu doutorado e eu não tenho o conhecimento necessário, né? Então, por isso que eu fui atrás dela para me dar uma ajuda nisso. Juntando uma galera para fazer, que é importante também esse trabalho ser coletivo, né? Com certeza, com certeza. Tem vários projetos coletivos de divulgação também. Nossa, tô olhando aqui, eu fiquei aqui no Instagram, gente, tô aqui no Instagram, tô olhando as pautas. Já tô roubando pauta aqui. Tem Tem a vários rede, divulgadores. vários projetos coletivos, né, para que alguém não fique sobrecarregado sozinho. Então, a Rede Brasileira de Filósofos é um projeto coletivo bem legal. Vale a pena quem estiver interessado dar uma olhada. Porque realmente é difícil você se encarregar de fazer tudo, né? Sim. Ainda mais para quem é youtuber, nossa, editar vídeo, preparar roteiro, o pessoal sofre muito, né? E fazer divulgação científica, acho que esse é um ponto legal, não é algo para o qual a gente tem muito estímulo, né, Tainá? Porque a maioria dos pesquisadores, pessoas que fazem uma graduação, querem dar aula em algum lugar, vão prestar concursos ou processos seletivos em que eles têm que mostrar a experiência de ensino, né, se foram professores em vários lugares, e a produção de artigos, capítulos, etc. Ter feito divulgação científica não é um ponto, né, que é avaliado no currículo das pessoas. Então, isso não estimula, né, os cientistas a fazerem divulgação científica. Então, realmente, quem faz é alguém que, sei lá, que gosta de ensino, que faz como hobby, de fim de semana, coisas do gênero, né? É difícil tentar se profissionalizar nessa área ainda, né? Porque você tem que desenvolver todo um trabalho, né? Você falou, youtuber, você faz roteiro, você tem a questão da câmera, você tem a questão de filmagem, edição, enfim. Não é simples, né? Não é simples você fazer uma divulgação científica, algo que seja sério, né? Quando você fala de divulgação científica de filosofia, divulgação científica não, de filosofia, eu lembro muito do Henri Bugalho, que é um canal que eu consumo, assim, eu assisto diariamente, que ele traz algumas coisas de maneira bem simples, né? O Átila, que a gente já tocou aqui, e outros, né? Até o Tempero Drag da Rita Van Hunt também traz. A Rita, ótima Rita. Traz pautas. Sabrina do Tese 11. Então, existe um movimento na plataforma no YouTube que deixou de ser só para a gente ver, sei lá, pegadinha ou vídeo cacetada, né? Existe um movimento dentro do YouTube e é uma necessidade, né? Que essa conversa seja feita, né? Que alcance. Com certeza. O alcance, mesmo que você tenha poucos inscritos, né, é impressionante, né? Então, no Instagram, sei lá, eu tô com 2.200.
Eu posto um story e em 24 horas, de 500 a 600 pessoas vêm. Que Né? legal. Às vezes a maioria não deu atenção, vamos que seja 1/3 que deu atenção. 200 pessoas. Quando que a gente, dando aula ou palestra, quer que seja, a gente vai atingir 200 pessoas, né? Então essas ferramentas, elas são muito importantes, a gente tem que utilizá-las mesmo, né? Tentar entender como funciona. Tem material sobre isso, né? Divulgação científica é uma área de pesquisa como qualquer outra, então tem coisas que tem que se prestar atenção para se estudar sobre e aproveitar esses meios, né? Não tem como a gente deixar de estar aí também atingindo um público que dificilmente a gente atingiria só dando aulas, coisas do gênero. Sim, e aí tem a questão também de você ter todo um material que retém o público. Eu vi aqui, ó, apostando em loterias. Isso é uma coisa que chama super atenção no Instagram, né? Sim. E aí você tem todo um trabalho aqui, né? Fala das condições, não sei o quê. E é importante, porque é um tema tão simples, né? É um tema que o tiozinho vai parar aqui e vai dar uma olhada no tema, porque os temas cotidianos facilitam essa aproximação do debate, né? Os Sim, temas mais simples, né? Que a gente no dia a dia não dá importância, ou que a academia, de repente, né, não tem um amplo debate sobre o tema, mas de alguma forma você consegue alcançar um outro público ali, né? E simplificar o assunto. Bem Pois legal. é. Olha, eu sempre brinco que quem vem aqui uma vez vem sempre, Pedro. Você fica aqui uma porta aberta para a gente sempre bater um papo. Mande pauta, já estou vendo seus convidados aqui, já quero roubar seus convidados todos para conversar. Pode roubar, pode roubar. A ideia é divulgar essas pessoas também, né? Nossa, muito Fica à legal. vontade. Obrigada, viu? Obrigada mesmo pela participação aqui. E sempre que tiver uma divulgação para fazer, pode contar com a gente. Eu que agradeço, Tânia. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a quem ouviu. Espero ter passado alguma coisa interessante e ter servido aí para refletir sobre esses problemas infinitos que a gente tem passado, né? Esse tema é um tema que nunca vai esgotar, né? A gente está sempre aqui trazendo, porque é uma fonte inesgotável de pautas e de debates. Enfim, é importante, né, a gente conseguir levar a palavra às pessoas, né, para que elas também reflitam sobre o tema. Claro. A gente está com muito trabalho, né? Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Obrigado, então.